Você prefere um pequeno que funcione ou um grande que decepcione? Diante desse grande dilema, hoje eu vou trazer aqui para você tudo que a ciência revela sobre tamanho, prazer e desempenho. Meu nome é Paulo Meneguinho, eu sou médico urologista, atendo na região de Campinas e em telemedicina para todo mundo. Você já se pegou perguntando se é mais importante o tamanho ou a mágica que a varinha faz? Ou se você prefere um pequeno brincalhão ao invés de um grande bobão? Para começar, eu quero deixar bem claro que desempenho e tamanho são coisas importantes, mas que andam separadamente. Uma coisa é você ser brincalhão ou bobão. E outra coisa é você ser pequeno ou grandão. E elas não têm que se comparar nesses dois grupos. Nós sabemos que para você dar prazer, nem tamanho você precisa, visto que o sexo nas mulheres lésbicas se dá até sem penetração. Na vagina, os estímulos sensoriais estão do lado de fora. Então, muitas vezes, aquilo que se promove como algo muito importante, sim, é só falta de saber como usar aquele instrumento. E para saber como usar, nós temos inúmeras formas, como manter níveis hormonais adequados, o uso de medicações para disfunção erétil ou até mesmo aquele segredinho que talvez só você aí saiba fazer. Mas e aí, o tamanho importa ou não importa? O que a ciência diz? Será que um grande brincalhão é melhor realmente que um pequeno brincalhão? Essa é uma comparação que você deve saber. A priori, a maioria dos homens tem tamanhos de pênis normal. Porém, mesmo tendo um tamanho de pênis normal, muitos querem melhorar. E sim, querem melhorar porque há aquele conceito de que um pênis maior e mais grosso traria mais prazer para as pessoas. Isso já foi sim estudado em modelos experimentais nos quais as mulheres olhavam vários tamanhos de figuras masculinas ou até mesmo de consolos e identificaram a sua predileção. Então, esses estudos, além de estudos de questionário que são aplicados às pessoas, estabelecem um tamanho de pênis como sendo um tamanho admirado pelas suas parcerias. E esse tamanho varia na literatura, tem-se aproximadamente 15 a 16 centímetros, sendo que acima de 12 centímetros já é considerado sim um tamanho normal. Mas para aqueles pacientes que têm um pênis de 12 centímetros e gostariam de ter 16, ou aqueles que têm 16 e gostariam que fosse mais grosso, temos uma outra informação de que esse grandão se refere mais em termos de importância à grossura do que ao comprimento. E é uma coisa muito boa, porque com o avanço tecnológico é muito mais fácil a gente tratar a grossura do que o comprimento. O comprimento, muitas vezes, ele é influenciado por questões como peso do paciente, gordura pubiana ou até mesmo a presença ou não de uma fimose que pode ocultar aquele órgão. Já a grossura, ela é genética. E se você nasceu com o pênis fino, ou você se contenta com aquilo ali e aquilo não te incomoda, e você sim pode dar prazer para as mulheres, ou você pode lançar mão de um procedimento de engrossamento peniano que hoje é feito de forma segura e factível. E se você não faz ideia do que é esse universo, eu vou te contar passo a passo como é feito, quanto custa e se isso é indicado para você. Mas antes de eu prosseguir, só de eu quebrar esse clima aí do grandão e do brincalhão, eu já estou merecendo um like aqui e deixa aqui embaixo se você prefere um pequeno brincalhão ou um grande bobão. O engrossamento peniano, ele pode ser feito com gordura, com PMMA, que é o poliacrilato, polimetilacrilato, ou com ácido hialurônico, sendo que eu sustento que deve ser feito hoje em dia com ácido hialurônico. Não tem porquê nós fazermos procedimentos com coisas que já foram deixadas para trás. A gordura, apesar de ser perene, dela não diminuir com o passar do tempo, ela dá uma consistência fofa no pênis, e já o PMMA ele é proscrito, ele não deve ser usado porque ele acumula da dor, causa um processo inflamatório e ele não pode ser retirado. Já o ácido hialurônico é um procedimento que a gente faz no consultório, demora cerca de 10 minutos e ele traz ganhos de 2 a 4 centímetros no comprimento do pênis flácido e pode chegar até 6 centímetros na grossura do pênis. Esse comprimento aumentado, ele é até mais importante do que o comprimento, porque a inervação
da vagina ou do ânus, ele se dá com a sua distensão e no terço inicial desses órgãos. Então não adianta você ir lá no fundo, que ele é melhor raspar na beirada do que bater no fundo, também é uma coisa que eu escuto bastante no consultório. E esse procedimento, ele tem revolucionado o tratamento desses pacientes que querem melhorar a sua performance, melhorando a sua autoestima e o tamanho do seu órgão, pois cada vez mais os urologistas aprimoraram sua técnica e estamos usando cada vez ácidos hialurônicos mais biocompatíveis, que são aqueles praticamente idênticos ao ácido hialurônico que a gente produz no nosso corpo. Então, o resultado fica muito natural e esses pacientes referem muitas vezes que melhoraram inclusive em outras áreas além do relacionamento, como a autoestima no trabalho ou até em atividade física, o fato de usar uma sunga com mais segurança e não ter vergonha do seu instrumento de trabalho. Então, além dessas questões, o custo tem reduzido muito, então hoje nós conseguimos fazer esse tipo de procedimento com 1/3 do valor que era cobrado quando isso começou aqui no Brasil, que faz cerca de 2 a 3 anos. Agora que você já sabe que não precisa se contentar com um pequeno brincalhão e pode transformar o seu pequeno brincalhão num grande bobão, clica aqui para ver como que a gente pode fazer isso de outras formas e melhorar o nosso desempenho na cama. Um grande abraço.